Oi, 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 gente querida, gente boa. Hoje, continuando o que nós fazemos todos os dias. Estamos nessa sequência de Mateus, desde o ano passado, em janeiro. Chegamos aqui ao capítulo 9, do verso 27 ao verso 31. Nós passamos e andamos com Jesus, o incontaminável, vindo com ele do louco da montanha, que vivia nos cemitérios, no meio dos porqueiros, de quem ele expulsou uma legião de demônios, fica todo contaminado do ponto de vista da lei de Moisés, não faz nenhum dos preparativos cerimoniais para purificação, viola todos eles, atravessa o mar da Galileia, vai por outro lado, recebe um pedido para ir à casa do chefe da sinagoga chamado Jairo ressuscitar a filha dele, e ele não se purifica para fazer isso, para entrar na casa do religioso, não dá a mínima para todas as leis cerimoniais designadas e determinadas pelos regimentos mosaicos e vai. No caminho, antes disso, ele é adorado por Jairo, não repreende a Jairo por fazer isso, segue, é tocado pela multidão e passa igual um irradiador de contaminação do ponto de vista da lei de Moisés, deixando todo mundo tocá-lo e se contaminar com ele. Vem a mulher incógnita e o toca por trás e é imediatamente curada. Ela era um ente considerado contaminado, por isso que vem escondida e incognitamente. Jesus a cura, diz: de mim saiu o poder, manda ela ir em paz para casa, segue a viagem incontaminável, entra na casa de Jairo, onde ele iria tocar numa menina morta, o que pela lei de Moisés iria demandar uma especialização purificatória anterior, posterior, para que ele pudesse lidar com o corpo do morto, como faziam os judeus. Ele não está nem aí, todavia, vai, e eu expliquei o que ele fez, como ele tirou do meio do processo aqueles que atrapalhavam a realidade do crescimento da fé, levanta a menina, tira-a dos mortos, talita cumi, menina, levanta-te. E aí ensina que ressurreição é verdade, mas medicina, alimento, cuidado também. Ele ressuscita a menina e manda que cuidem dela. O milagre Deus faz e realiza pela fé. A saúde é um ato de manutenção cotidiana, de alimentação, de cuidado, de trato, de reverência de nós para com a nossa própria existência física. E aí, tudo isso aconteceu porque Jesus perguntou aos dois cegos que agora no caminho vinham seguindo, que eram homens que tinham um problema de deficiência visual radical, mas que tinham uma visão espiritual diferente. Eles nunca tinham visto nada com os olhos, mas eles tinham visto tudo com as intuições do coração. E ouviram tanto que, ao aproximarem-se de Jesus, já o chamaram por uma designação messiânica de filho de Davi. Criam que Deus era o Deus da compaixão visceral, das cólicas solidárias em favor dos seres humanos, como eu expliquei ontem acerca da palavra compaixão. E eles carregam isso já dentro deles, com toda espontaneidade. Sabem que Jesus é o Messias prometido. E isso para eles não é só oralidade vazia. Quando Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Obviamente era curá-los. Eles nem mencionaram o problema de vista, porque eles sabiam que Jesus sabia.
Eu até falei sobre o fato de que neles você não encontra essas orações de crente que ficam tentando informar a Deus até sobre a hora em que a pessoa foi ao banheiro. É um negócio patético. Não, Jesus sabe da lucidez deles, sabe que a cegueira física não tinha tirado deles a intuição, a visão, a cognição, a percepção, e que eles estavam lotados de cognitividade espiritual e de fé. Pergunta-lhes: credes que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, meu Senhor, meu Curios, ou Kyrios, Senhor absoluto, Senhor sobre mim. Eles carregam essa convicção também. Ele é o Messias, é aquele enviado pelo Deus das compaixões viscerais em favor dos necessitados. É nisso que nós cremos e cremos que Jesus que está aqui pode, sim, porque ele é o Senhor e nós o invocamos como tal. E nós o invocamos como tal. Então, Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, aconteça com vocês conforme a previsão da fé de vocês. Porque a fé, como eu incansavelmente repito, é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é para quem é cego no imediato, não vê nada no imediato, mas enxerga transcendentemente para além do imediato. A fé não lida com o que o imediato me apresenta. Ela vai para além do imediato, se projeta para além do imediato. A fé é a projeção de todas as possibilidades. Tudo é possível ao que crê. Para aquele que crê, não há impossíveis. Os impossíveis dos homens, disse Jesus, são possíveis para Deus. Ele toda hora nos coloca diante dessa necessidade de crer. Porque, como diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, sem fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem, é impossível agradar a Deus no sentido de que é impossível acessar. Quando se usa o termo agradar, não está querendo dizer que Deus olha em estado de desagrado, de rejeição, pela incapacidade de algumas pessoas de crerem. Porque tem pessoas que nascem com uma tendência natural muito maior a lidarem com o difícil, com o impossível, com o espetaculosamente diferente, com qualquer coisa do gênero. Isso até mesmo no nível que eu falei ontem, introdutoriamente, da fé natural, que habita todos os seres humanos do planeta. Por isso tem uns que acham que só conseguem levantar essa pedrinha. E tem outros que são capazes de crer que podem mover uma rocha. E isso independentemente de sua relação com Deus. É um olhar de perspectiva, de bom humor, de bom ânimo, de boa projeção, de criatividade, de manifestação natural das possibilidades ainda não existentes, mais arranjáveis, mais buscáveis, mais implementáveis, porque o indivíduo que carrega essa fé, mesmo na perspectiva natural do cotidiano de todos os seres humanos, é aquele que
tem uma dotação especial em relação para ver para além do empecilho imediato condicionante como algo que venha se tornar determinante para a vida dele ou dela. São pessoas que estão sempre crendo que podem se esticar para além do instante do momento e botar o pé de um outro lado do fosso das impossibilidades imediatas. O mundo está cheio disso, isso é o que diferencia um ser humano do outro, é esse humor proativo em relação à vida, que Jesus chama de bom ânimo, de boa ânima ou de bom ânimos, que é esse poder. O ânimos é um poder criativo, construtivo, que quando está casado com uma ânima, com uma alma positiva, a ânima e o ânimos se juntam para realizar o bom ânimo, que é o bom humor da propensão das realidades que lidam com a possibilidade de que o invisível se materialize como possibilidade concreta para nós. Isso pode acontecer com ateus que têm mais fé nas possibilidades do que os crentes negativos, do que os que dizem que creem em Deus contra toda a possibilidade de se entregarem. Eles creem só porque é uma palavra confessional que eles aprenderam, mas não é o que eles vivem, nem é assim que eles se comportam, nem é assim que eles se manifestam. Diferentemente de uns outros que você perguntando a eles, eles dizem não, do ponto de vista da sobrenaturalidade ou da transcendência, eu não tenho fé nenhuma. Mas mesmo dizendo isso, eles transcendem os obstáculos do cotidiano com uma naturalidade de fé que muitas vezes a gente não encontra naqueles que confessam, por exemplo, o nome de Jesus, confessam a Deus, dizem que creem que Deus fala e intervém, mas isso não passa de uma construção, de uma equação confessional, de credo e de dogmatismo, porque na prática da existência não se vê nenhum passo de ousadia, de confiança, de esperança, de construtividade, de positividade nas existências deles. Então, essas pessoas ficarão sempre atrás na vida. Estarão sempre na rabeira da existência. Podem passar o dia de joelhos ou de jejum, mas se a atitude deles não começar a partir de uma perspectiva natural de bom ânimo, a própria fé, com características de dom divino especial, tem uma dificuldade muito maior de se desenvolver no coração de gente com essa negatividade toda. Por isso não é à toa que a gente vê com certa recorrência nas páginas dos 4 evangelhos esse estímulo de Jesus ao bom ânimo, antes de falar em fé. Ele sempre inicia com bom ânimo. É depois que ele chama o tema da fé. Porque o tema da fé se aprofunda e cresce, e se dilata e se desenvolve imensamente mais naquela mente que já é tomada, que é possuída de bom ânimo. Bom ânimo é o precursor de toda fé. E o indivíduo que não tem bom ânimo pode ser visitado miraculosamente pela graça de Deus e passar a crer. Mas é algo muito mais difícil, contraproducente, contraintuitivo, contrainstintivo. Esses outros que já carregam esse instinto natural da positividade, que é o bom ânimo, já oferecem à vida uma plataforma para surfarem
as ondas da fé com infinitamente maior desenvoltura. Tem uns que surfam apenas as ondinhas pequenas, que até quem não sabe nadar ousa pegar na praia. Agora, só aqueles que desenvolveram, pelo bom ânimo, pela prática, pelo treino, pelo exercício da positividade confiante, que começa nas atitudes do nosso cotidiano, das nossas práticas totalmente irreligiosas, não confessionais, não necessariamente atreladas a qualquer dogma chamado de fé, mas que brotam, ao contrário, da natureza positivada pelo bom humor, do bom ânimo, ou pelo bom ânimo de um humor prevalente na interpretação da vida, esses têm uma capacidade muito maior de, ao invés de ficarem pegando as ondazinhas, que até quem não sabe nadar pega como jacaré na praia, das marolinhas, e tem gente que vive apenas na existência na praia das marolinhas, enquanto outros têm a coragem crescente de chegarem ao ponto e chegarem ao dia em que arriscar-se-ão nas ondas gigantes de Nazaré espiritual. Esses dois cegos são pessoas que carregam essa propensão. Eles só tinham ouvido, mas o que eles ouviram foi o bastante para eles transformarem numa síntese que foi para além da boa vontade, do bom ânimo, do bom humor, que já é aqui caracterizado, inclusive, pelo fato de que eles são uma dupla, de que eles andam juntos. Para andar juntos é preciso ter uma boa atitude, bom humor, boa relacionalidade, bom espírito, bom ânimo. Eu convivi com pessoas com deficiência visual. Cheguei a morar, como eu já disse algumas vezes, eventualmente ele está até me ouvindo em Belo Horizonte, meu querido amigo Sebastião, que morou na minha casa. Deficiente visual absoluto. Mas tinha um enorme bom ânimo. Nunca o vi mal-humorado. Um piadista, brincalhão, que me fez rir tanto quando eu estava com cachumba, com 13 anos de idade, ele falando das menininhas que eu pegava. Tá pegando, hein? Aquela é muito linda, gostosa. Ele era brincalhão, um pouquinho mais velho do que eu. E eu me ria das gozações dele, eu com cachumba. Fiz tanto esforço rindo, 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 que ela desceu para os meus testículos, para o meu testículo esquerdo eu tive orquite, ficou aquela coisa monstruosa. E que valeu a pena, porque o que eu me diverti com o Sebastião valeu a orquite e o risco de qualquer esterilidade, que foi só num testículo. Eu gerei todos os muitos filhos que gerei com um testículo só, o outro não tem funcionalidade. Mas eu aprendi uma coisa. Uma delas é que aquele comportamento do meu amigo Sebastião, na minha casa lá em Niterói, morando e dormindo no meu quarto, aquele bom humor todo, era raro entre os deficientes visuais. Eu conheci tantos depois do Sebastião e não conheci praticamente nenhum que carregasse o bom ânimo, o bom humor, aquela dotação de alegria, de criatividade, cheia de picardia, de brincadeira, de gozação, de um sarcasmo feliz, como eu encontrei aquela época no convívio comigo, durante o tempo do nosso estar juntos, na vida do Sebastião. Mesmo quando ele recebeu o prognóstico e, de fato, a definição da cognição de
irremediabilidade dele à época em relação à cura da sua cegueira, ainda no dia de hoje, provavelmente a cegueira dele não tivesse nenhuma solução, pode ter daqui a mais uns poucos anos, com olhos de natureza biônica, com tudo que está à porta para ser lançado. Mas aquele tempo, eu com 13 anos de idade, hoje com quase 70, não tinha solução para ele. Foi a única vez que eu vi chorar. Mas não chorou muito tempo. Ele saiu do hospital, da clínica em Campinas, era um lugar da maior especialidade, e onde papai o levou, de Niterói até lá, numa nossa Kombi. Ele saiu, se entrou no carro com aquele pesar e chorou, chorou e chorou. Muito. E nós fizemos silêncio. Logo depois ele parou, enxugou as lágrimas e falou: o que é que o cego está esperando também, né? Aí começou logo a gozação. E foi embora e nunca mais voltou. E até a última vez que eu falei com ele ao telefone, já pai de família, adulto, pastor, professor de filosofia, formado em várias cadeiras, casado, sempre brincava: se eu tiver que casar, não vou casar com uma ceguinha. Vou casar com uma vidente, pelo menos meio vidente. Aqui, cego por inteiro, basto eu. Aí ria pra caramba. Quero uma mulher que enxergue. Eu já não vou poder enxergar, mas vou apalpá-la bem. Quero que ela me veja todo. Enxergue por mim. E aí ele ia. Mas a maioria, estou dizendo isso porque a maioria dos deficientes visuais são muito mal-humorados. Quem convive com eles, e os que estão, por exemplo, me vendo, porque eles me veem com a mente, e me ouvem, me imaginam, me projetam, me concebem, às vezes com profunda perspectiva, sabem que uma das dificuldades cotidianas é a relacionalidade, porque é cansativo não ver. Como eu também tenho na família uma pessoa com quem eu cresci na minha adolescência, todo dia convivendo com ela, ela é surda, ficou surda criança, com menos de 1 ano, mas ficou completamente surda. É outra deficiência que produz um imenso mau humor. Quem convive com os deficientes auditivos sabe o que eu estou falando. É praticamente inevitável o mau humor. E, como consequência, a dificuldade de relacionamento, ou a facilidade de explosão de zanga, de raiva. A minha prima, por exemplo, frequentemente me anarquizava, me chamava de burro, com sinais os mais variados, só com o movimento da boca, burro, burro, burro. E eu ria, brincava com ela, e ela me anarquizava, eu dizia: não adianta, eu vou fazer você rir comigo. No final, depois de muita insistência, ela estava gargalhando, mas eu via a luta dela no cotidiano, com o humor. A mesma coisa, a deficiência visual. É cansativo demais, é muito estressante. Agora, esse cara aqui, ou esses dois, andam juntos, aprendem juntos, trocam, confessam juntos, discernem juntos, ajudam-se mutuamente, fazem a mesma jornada, o mesmo trajeto, confessam a mesma coisa, desenvolvem o mesmo nível de entendimento, a ponto de que o que eles dizem é atribuído simultaneamente a ambos no Evangelho. Não se diz, e um deles disse: eles se tornaram uma conjugalidade fraterna de fé. Por isso eles são um, o que denota um bom ânimo, uma capacidade de convívio, de relacionamento. Tudo isso está presente na construção e no desenvolvimento dessa fé. Credes que eu posso fazer isso?
É a pergunta de Jesus, sabendo que eles são tão inteligentes e tão singulares e tão conjugalizados e tão compreensivos e tão cheios de entendimento, que nem faz a pergunta óbvia que ele geralmente faz aos deficientes de qualquer coisa. E aos visuais, tu crês que eu posso te curar? Ou ele diz, vocês creem que eu posso fazer isso? E a resposta é comum também. Disseram eles a Jesus, cremos, nós cremos. Sim, Kyrios, sim, Senhor. Então, lhes tocou simultaneamente os olhos. Eles carregavam a mesma atitude, dizendo a eles, faça-se-vos, conforme, de acordo, proporcionalmente, a vossa fé. Credes que eu posso? Sim, Senhor absoluto. Então Jesus disse, seja feito conforme, de acordo com a medida, com a proporção da fé que vocês carregam e manifestam. E aí, o que se diz é que abriram-se-lhes, tudo é plural, porque eles tinham se tornado um ente plural, no bom ânimo deles. Quando dois andam juntos no mesmo espírito, homem e amigo, mulher e amiga, seres humanos juntos, fazendo uma conjugação, uma comunhão, uma fraternidade de confiança simultânea, idêntica, igual, isso cria aquela reunião de poder supra-universal. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Faça-se-vos, conforme a vossa fé. 2 ou 3 em meu nome. Jesus diz aqui em Mateus 18, mais adiante. E a palavra usada lá no texto grego é a palavra sinfonia, quando designa 2 ou 3 reunidos em sinfonia no meu nome, eu aí estou no meio deles. Esses dois são uma sinfonia, chegando a Jesus sinfonicamente e dizendo, nós cremos e entre nós não há desacordo. Os acordos de amor, de esperança, de fé, são poderosos nessa vida. Os grandes acordos de fé. Foi Jesus quem determinou isso. A gente vê isso começando na fé natural, cuja explicação e as diferenciações eu fiz introdutoriamente no dia de ontem, está gravado aí para todos vocês. Um grupo de sócios, 2 sócios, com atitude de fé natural, equivalente, de bom ânimo, de bom humor, na visão negocial da vida, empresarial da vida, prosperarão muito mais. Como a gente vê o seguinte, toda hora, todo dia, eu estou velho de ver. Aí aqueles 2 ou 3 que começaram isso no melhor bom ânimo, no melhor bom humor, morrem. E aí os filhos herdam e começam a brigar entre si e racham. Aí você vê um conglomerado como Pão de Açúcar se diluir. Você vê empresas gigantescas caírem. Por exemplo, o milagre da Rede Globo de televisão é que o doutor Roberto Marinho faleceu, mas passou décadas criando 3 filhos em processo contínuo de substituição dele. De modo que ele ainda assistiu anos o processo ser tocado
num espírito de relacionalidade sinfônica entre os três irmãos que tocaram e tocam o negócio, já estão ficando idosos, começando a se aposentar, mas fizeram a mesma coisa com os seus filhos, que se continuarem na mesma perspectiva e no mesmo espírito, mantendo a mesma fé natural, manterão o negócio por muito mais tempo, mas se dividirem, isso tudo se esfarela com uma facilidade enorme. Como tem ministérios aí que funcionam por causa da ousadia, da impetuosidade de um cara que se acha maior do que Deus. Chega a dizer, Deus não me respondeu, mas eu obtive pela raiva e pela minha tenacidade. Eu digo, Deus, se tu não vais fazer, sai da frente porque eu estou indo realizar. Porque agora eu sou Deus aqui. Já que tu não estás fazendo nada, como eu conheço. E vocês também. Que não só faz assim, diz assim, mas já declarou para muitas vezes para todo mundo que é assim que é. Quando esse indivíduo morrer, vocês vão ver que 5, 10 anos depois vai ser um esfarelamento total daquilo tudo, que só funciona por causa da pegada de fé que não precisa nem ser espiritual, é de natureza natural, de uma ousadia mafiosa. Mas vai levando no peito e na marra, vai fazendo acontecer. Voltando aqui para o nosso caso, esses indivíduos já tinham passado do estado de bom ânimo, de bom humor. Isso tudo eles desenvolveram durante anos de convívio e de ajuda simultânea e mútua, de mutualidade positiva de um para com o outro. De modo que quando eles ouvem tudo que eles foram ouvindo de Jesus, como eu disse ontem, talvez tenham ouvido o Sermão da Montanha ali do lado, visto as curas, os milagres, ouvido os diálogos, acompanhado tudo, o coração deles cresceu para dizer, esse é o filho de Davi, é o Messias, é o Senhor, o Curios absoluto. E nós sabemos que ele pode tudo. Ele acabou de levantar uma menina morta. Então, quando Jesus lhes pergunta, credes que eu posso fazer isto? O filho de Davi, de quem vocês estão pedindo compaixão? Eles disseram, sim, Senhor absoluto. E Jesus diz, então, faça-se-vos conforme a vossa fé. É o apóstolo Tiago que diz, irmão de Jesus, que nos diz, nada tendes, porque não pedis. E quando pedis, pedis mal. Pedis para esbanjardes nos vossos caprichos, dos vossos deleites. São as orações do hedonismo, as orações do luxo, as orações da prosperidade, as orações do capricho, as orações do egoísmo, as orações do eu, as orações da carne, as orações da mandinga, as orações da feitiçaria, as orações do atropelo, as orações do eu contra eles, as orações de guerra. Pedis mal, pedis e não recebeis, e não recebereis, porque vocês não pedem conforme diz o apóstolo João na primeira epístola dele, no capítulo 5, não pedis segundo a vontade de Deus. São orações sem alinhamento. Sem alinhamento. Você olha para esses dois homens aqui e observa o alinhamento deles. Alinhamento um com o outro, há uma conjugalidade,
As orações deles não são interrompidas. Eles, na união deles, formam aquilo que o livro de Eclesiastes chama de um cordão de 3 dobras, um terceiro termo, que acontece por essa vinculação, por esse ilhame, por esse enlace quântico espiritual da decisão deles de se ajudarem um ao outro, de se tornarem um. Essa é uma manifestação precípua, absolutamente necessária, essencial e singular para o desenvolvimento da fé, para a manutenção da fé. Ela conta com o meu bom ânimo, com o meu bom humor, com a minha boa atitude, com a minha desenvoltura, que pode chegar ao ponto de desenvolver aquela natureza de fé atribuída ao Abraão bíblico, que creu e esperou contra a própria esperança, que viu o tempo natural das coisas ser vencido, viu a sua impotência sexual se instalar nele, a perda total de ereção, a morte dos seus próprios espermas, a parada do ciclo menstrual da esposa Sara, a morte dos óvulos. Mas assim mesmo, creu, quando a promessa de Deus foi renovada a ele, quando o anjo do Senhor o visita e diz que dentro de 1 ano a mulher dele, de 90 anos, ficaria grávida e daria à luz a um filho dele, que já passava dos 100, e Sara ouviu isso do outro lado do pano da tenda e riu. Deu aquela gargalhada para dentro, dizendo, se esse aí é o anjo do Senhor, enlouqueceu, pirou. E o anjo disse, por que Sara está rindo? Lá do outro lado, daqui a 1 ano ela vai saber que não haverá para Deus impossível em nenhuma das suas promessas. Mas Abraão, Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 4, se você ler na sequência, que Abraão se fortaleceu na impotência dele, dando glória a Deus, olhando para o eterno, se vestindo de lentes que transcendiam a sua condição física, orgânica, a sua potencialidade humana imediata. Foi para além do imediato, se projetou para além do imediato na promessa da fé, da palavra da fé. E o coração dele foi se enchendo de uma renovação, de uma alegria de esperança. Por isso se diz que ele creu contra a própria esperança. A esperança já tinha se esgotado do ponto de vista de todos os tracejamentos esperançosos possíveis, mas ele enfrentou, rasgou a esperança e estabeleceu um parâmetro referencial totalmente novo para a esperança. A esperança que não confunde, aquela que vence a tribulação, o impossível e põe a sua marca para além do absurdo. Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor de todas as coisas. Essa é a fé que nos coloca na posse do transcendente. Essa é a fé que me dá o cálice absoluto da graça de Deus. Sim, Senhor, meu curioso, Senhor dos senhores, meu Senhor absoluto. Eu creio, nós cremos como um só. Então Jesus disse, faça-se com vocês, aconteça com vocês, conforme o olhar, a fé, a visão, a perspectiva, a confiança, a entrega, a certeza,
a determinação presente aí na mente e coração de vocês. Se vocês creem, vocês já veem. Porque foi Jesus quem estabeleceu esse princípio de crer primeiro para ver depois. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tudo segue uma lógica espiritual no Evangelho, a mesma lógica de princípios espirituais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque o ver supremo é o ver da fé. O ver maior é o ver da confiança. O ver sobrenatural é aquele que empresta concreção ao abstrato e trata o abstrato não como uma abstração, mas como uma concreção pré-realizada no meu universo de mente e coração. Bem-aventurados os que não viram e creram, e que oram de acordo com a vontade de Deus. Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Porque o Senhor mesmo dissera, eu fui enviado para, entre outras coisas, abrir os olhos aos cegos. Em todas as medidas. A cegueira física, a cegueira mental, a cegueira espiritual, os impedimentos cognitivos que me podem dar acesso de percepção à grandeza da possibilidade do desenvolvimento de mim mesmo no alargamento e no aprofundamento da minha fé, que é o que vai gerar o alargamento da minha compreensão, o dilatamento do meu entendimento, é o que vai me catapultar para dimensões mais excelentes, é o que vai me dar acesso àquilo que, sem fé, é a parede do absurdo. Sem fé, é uma parede da física newtoniana, inatravessável. Mas com fé, o mundo inteiro se transforma em spooky science, como disse Einstein. Enlaces quânticos acontecem, o inatravessável é atravessável, o elemento considerado sólido fica completamente pervadido e pervasível, penetrável. E o que não admite partículas, só ondas, passa a admitir partículas e ondas. O que é um elemento só nessa outra dimensão da mecânica quântica, que é uma dimensão que metaforiza de maneira extraordinária como a fé opera, como a mecânica da fé opera, um elemento pode se transformar em 2, em 3, em 10. Quando você olha para além da parede do bloqueio newtoniano imediato, daquilo que em sendo pedra é pedra, em sendo inatravessável é impossível, mas que no mundo e no ambiente quântico é atravessável, é possível. O permanente se torna impermanente, os impossíveis vão se tornando possibilidades aos milhares. Quando a gente, pela fé, eu vou usar apenas a expressão quantifica para metaforizar essa ambiência da fé, quando a gente sai do ambiente engessado das crenças que operam no universo físico, do inatravessável, da racionalidade, do racionalismo que não se permite pervadir. E a gente sabe e passa a entender que o racionalismo é diminutivo, é mediocrizante, é reducionista, é cego
porque só enxerga o óbvio possível ante os olhos limitados, e a gente deixa o mundo newtoniano e mergulha nessa dimensão subatômica, aonde tudo é possível, aonde o absurdo é a lei do dia, aonde não há impossíveis, aonde não há distância, onde o espaço-tempo estão relativizados, aonde todas as coisas determinadas como irrealizáveis deixam de ser conjugadas, porque no ambiente de fé, ilustrativamente falando, nessa metáfora quântica, no ambiente de fé, tudo é possível, nada está distante, nada é inatravessável, nada é absurdo. O absurdo é a simplificação de tudo. Você lida com o absurdo de maneira simples, quando você alcança esse nível de fé. E que sabe que sobre todos os fenômenos existe o Kyrios, o Senhor. Todas as outras coisas, todas as outras realidades existem nele, para ele, por meio dele, para a glória dele, estão sob ele. E eu sou nele, e tudo mais também. Quando você chega aí, o mundo do possível e do impossível desaparece. A realidade do isso não dá passa a fazer parte apenas da preguiça do meu cotidiano. Mas, na realidade, quando eu olho sério para a vida, eu começo a perceber que tudo é possível se eu me alinho, se eu tenho esse lhame de fé, se eu tenho esse enlace, se eu me amarro ao Deus dos impossíveis, se eu me vinculo, se eu, não com a boca, mas com o coração, sei e creio que tudo é possível nele, e eu tenho um amém absoluto para essa declaração de que nele não há impossibilidades, e eu me alinho com ele, com a vontade dele, como diz João na primeira epístola, já falei no capítulo 5, se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele o fará. De acordo com Tiago, que diz, nada tendes, porque não pedis, e quando pedis, pedis mal, em desacordo com a sua vontade. Totalmente coerente com Isaías 58, que diz, olha, os jejuns de vocês, as orações de vocês, me são desprezíveis, porque são orações de ódio, de guerra, de ciúmes, de interesses pessoais. A isso não esperem que a vossa voz seja ouvida no alto. Está lá em Isaías 58, como de resto está para todo lado. Mas quando eu mantenho esse alinhamento, que é alinhamento com o meu irmão, que é alinhamento de comunhão, que é alinhamento de amor, de inclusão, de fraternidade, de graça, de perdão. Bom lembrar que Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Ele está falando no contexto antecedente e consequente do tema de perdão. Então, fé, perdão, relacionamento, fraternidade, encontro, são realidades que não se separam. O grande alinhamento não é aquele que alguns ensinaram para você de decorar textos bíblicos e sair dizendo para Deus, olha, com base no versículo tal, no versículo tal, no versículo tal, no versículo tal, eu te peço isso, aquilo, aquilo outro. Isso aí é mentira. O apóstolo Pedro diz, na primeira epístola dele, no capítulo 3, sobre essa fé que fala com Deus e recebe resposta de Deus, sobre esse lhame, esse vínculo
dessa fé ilustradamente pela mecânica quântica em relação à conjugalidade do casamento. Ele diz no capítulo 3, versos 7, 8 e 9, que se eu estabeleço uma relação de ódio, de raiva, de abismo com a minha mulher, por exemplo, as minhas orações não são ouvidas. Esses dois que fazem parte da igreja mais primária, mais primal, mais primitiva, que são esses dois do vínculo conjugal, se eles não têm acordo entre eles, no que pedem, no que buscam, no que dizem que vão realizar, essas orações não são ouvidas. Pedro diz, essas orações são interrompidas. Está aí, 1 Pedro capítulo 3, leia, verso 7 em diante. Esses dois aqui, eu estou forçando nessa ideia para você entender, são uma conjugação fraterna. Estão de acordo. É o mesmo Senhor, é a mesma fé, é a mesma expectativa, é o mesmo caminho, é o estar juntos sem separação, é o falar unanimemente. Eu aí estou no meio deles, dessa igreja primal, dessa igreja essencial. Isto é igreja. Isso é a expressão mais primitiva do significado de corpo de Cristo. São esses dois aqui, como foram aqueles amigos lá do homem que foi baixado no seu leito para Jesus curar. Eu falei que aquilo era igreja, aqui também de novo. São esses que dizem sim, meu Kyrios, meu Senhor absoluto, que se curvam, que são dulos, servos dessa consciência, que começa dessas unanimidades de fraternidade, de amor, que fazem dois se tornarem três num termo projetado de fé sobrenatural na vinculação deles. Essa união de dois faz uma projeção de três dobras que não se rebenta jamais, que segue. E é a isto que Jesus atribui uma conformidade entre o desejar e o realizar, entre o querer e o realizar. Faz parte do desenvolvimento da salvação. Como Paulo diz aqui, escrevendo aos Filipenses, ele afirma o que todos vocês deveriam saber de cor e que está na minha alma a vida inteira, e eu pratico isso o tempo todo, que é essa certeza de que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É daí que procedem essas realidades maravilhosas, como está dito por Paulo aqui no capítulo 2, verso 12 de Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A vida com Deus, aqui chamada de salvação, que podia ser chamada de conversão, que podia ser chamada de regeneração, que podia ser chamada de nova criação, que podia ser chamada por muitas terminologias, significando o desenvolvimento, a evolução, a maturação, a expansão e a afirmação de que a fé não tem teto. A fé não tem teto. Ela não tem uma estatura humana acachapante, mediocrizante, que nos defina por uma régua doutrinária. A fé extrapola tudo. Portanto, Paulo diz, desenvolvei a vossa vida, a vossa alma, a vossa mente. Evoluam com temor e com tremor, com esse espírito de piedade sincera, verdadeira, honesta, unânime, amorosa, reconciliada, marcada pelo signo do perdão,
Porque Deus é quem opera, Deus é quem efetua, efetiva, realiza em vocês tanto o querer, como também o acontecer, o realizar, segundo a sua boa vontade. Se orardes segundo a sua vontade, ele o fará. Pedis e nada tendes, porque pedis mal, por causa dos vossos caprichos. Mas quando vocês se unem numa conjugalidade, as orações de vocês não são interrompidas. Como quando 2 ou 3 se fazem um numa sinfonia em meu nome, com a marca e a unção da graça do perdão, vinculando a vida deles e a mente deles e o olhar deles, a interpretação deles, não haverá impossível para nada do que desejem. Isso é que faz com que a minha fé se expanda. Quanto mais eu tenho comunhão com os outros, não é com qualquer um, é com quem é da luz. Outra vez, como João diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, no verso 7, porque se andarmos na luz como ele na luz está, andar na luz é andar em obediência, é andar segundo os seus mandamentos, é andar em amor, é andar em perdão, é andar em graça, é andar em compaixão, em misericórdia, é andar em fé, isso é andar na luz. Não é uma coisa especial, não é um holofote, é o Evangelho, é andar na luz. Porque se andarmos na luz como ele na luz está, se formos discípulos dele, se formos reflexo da vontade, do mandamento e da palavra e do amor dele, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, com os que na luz andam. E essa é uma comunhão de acordo, de sinfonia. Isso me dilata. Isso faz de 1, 2, 3. Isso faz de 1 uma multidão. Isso faz de 2 a maior de todas as congregações, se houver amor, vínculo, perdão entre eles. Seja feito conforme a vossa fé. E aí é que a gente aprende como a troca do amor fraterno é um desenvolvedor essencial para a expansão da nossa fé. Hoje, por exemplo, de manhã cedo, acordei para receber um amigo meu, pastor, e também um homem público, fazendo um trabalho muito, muito importante como homem público, e que é uma espécie de filho na fé que eu tenho. Ele diz que desde criança cresceu me ouvindo pregar o Evangelho, hoje é um homem, mas foi forjado pelo esculpir das palavras que em nome de Jesus eu ensinei, ele absorveu, ele desenvolveu, ele expandiu, ele cresceu e ele pratica. E nós estávamos juntos aqui. E ele veio pela confiança de poder derramar lágrimas comigo. Ele veio porque crê como eu creio, porque aprendeu a ver como eu vejo, enxerga como eu enxergo. Nós temos uma conjugalidade de consciência em fé, em amor, em esperança, em projeto de reino de Deus. Nós temos um commonness, uma coisa que nos é comum e que nos vincula. E esse vínculo deflagra poderes impensáveis. E ele veio e disse, eu vim para falar desse assunto público, desse outro assunto que é uma preocupação, e de um assunto que só pode ser meu e teu e de mais ninguém. E aí eu abri o coração com todas as lágrimas sinceras, que me comoveram profundamente. Eu abracei, me tornando um com ele, fazendo do clamor dele a minha oração na presença de Deus, criando um terceiro termo que não se rebenta com facilidade.
E eu sei que o que nós pedimos juntos já foi respondido. Agora é só assistir e correr para o abraço. Seja feito conforme a vossa fé. Isso eu estou dizendo por experiências de validação desse ensino que eu estou passando para você, já como homem velho, e é o que eu estou praticando desde a minha juventude, vendo esse cálice transbordar, vendo essa conformidade se estabelecer, vendo a sobrenaturalidade balançar a natureza, animá-la na direção do impensável, daquilo que começa com bom ânimo e se projeta numa fé que invade o absurdo e que desabsurdifica o absurdo, porque a fé tem esse poder de lidar com o impossível, portanto, de desabsurdificar o absurdo, porque o que lida com o impossível desabsurdificou todos os absurdos para o seu cotidiano e para a sua vida. Essa é a fé que Jesus diz que, em existindo na gente, vai mudando o mundo e a existência à nossa volta. E quando a existência à nossa volta não muda, a gente muda para enfrentar qualquer existência. A gente se gloria, como eu disse ontem, nas próprias tribulações, quando essa fé nos habita. Conforme Romanos 5, de 1 a 6. Essa fé nos habita, que nos dá paz, que nos justifica, que nos alegra na glória de Deus e nos faz alegrarmos nas próprias tribulações. Porque nessa fé a gente mergulha no mundo da confiança, onde não há mais dúvida, nem medo, nem confusão, aonde a vida vai sendo esculpida conforme o olhar, conforme a projeção, conforme a esperança, conforme a certeza das coisas que se esperam, conforme a convicção dos fatos que se não veem. Aí Jesus diz, faça-se-vos. E aí eu disse que antes de verem, eles tiveram visão. Abriram-se-lhes os olhos, depois que eles viram pela fé. Credes, quando eles disseram sim, é porque eles se viam vendo. Viam Jesus curando-os. Não fazendo uma seleção de um ou de outro, mas curando a ambos. Eles sabiam dessa graça comunal de Deus em Cristo Jesus em favor de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Eles não faziam acepção um do outro, nem Deus faria deles. É assim na terra como no céu, conforme eu trato as pessoas da terra, eu sou tratado pelos céus. Assim como eu perdoo na terra, eu sou perdoado pelos céus. Assim como eu sou uma oração respondida para o meu próximo na terra, eu tenho orações respondidas por Deus. Eu ofereço a conformidade. Guarde isso no coração. Eu ofereço a conformidade do que eu peço. Eu ofereço a dimensionalidade. Se o meu container é pequeno, vai ser cheio conforme o meu container. Agora, se o container da minha fé lida com o impossível, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas, como não haverá impossíveis para todo aquele que crê. Então abriram-se-lhes os olhos e eles viram com o globo ocular, porque já vinham enxergando com a mente, antecipadamente, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Vocês vejam como o Evangelho é simples, mas como ao mesmo tempo ele obedece
uma lógica de princípios imbatíveis. E é aqui que eu quero ficar no dia de hoje. Apenas manifestando uma curiosidade dessas expressões de Jesus, quando cura muita gente. Abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, preste atenção. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Jesus, porém, os advertiu severamente. Severamente, o cara acaba de recobrar a vista, os dois estão vendo, e a primeira coisa que eles veem é o falar, juntamente com o ouvir, de um falar-ouvir, de uma oralidade e de uma expressão severa de Jesus. Os olhos se abriram, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. É um negócio muito interessante. Qualquer um de nós iria dizer: agora pode ir, dá uma festa, faz o que você quiser. Jesus chega para o cara que acabou de ver e diz: não contem para ninguém, não usem isso como propaganda, eu não preciso de trampolim. Fui eu que fiz isso porque vocês creem. Aí o verso 31 diz: eles, porém, são os poréns de Deus e o porém humano. Jesus, porém, os advertiu, dizendo: eles, porém, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Porque se tornou insuportável. É quando a desobediência a Jesus é absolutamente compreensível. Quando Jesus compreende a nossa desobediência, que é esse orgasmo espiritual, psíquico, de alegria, esse gozo, esse explodir, essa alegria de termos sido paridos na luz e de não nos controlarmos em relação a deixarmos de dizer que foi Jesus. Embora ele mesmo faça claro e afirme que ele não precisa disso como catapulta para nada. Eu é que frequentemente não aguento e declaro como quem sua, como quem não consegue conter o extravasar desse gozo divino, da presença do filho de Davi que teve misericórdia de mim, explodindo do meu coração como confissão sobre tudo que Jesus tem feito por mim. Mas a fé, ela começa pequena. Eu não tenho hoje a fé que eu comecei, com a qual eu comecei a caminhar com o Evangelho, com Jesus, a andar no Espírito Santo, há 50 e quase 51 anos atrás. Não, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Todo dia ela se desenvolve, todo dia ela se amplia. Todo dia as minhas orações se tornam muito mais cósmicas, universais, globais, mais ilimitadas. Cada dia o tamanho das coisas importa menos e a qualidade das essências passa a significar muito mais. Porque o importante não é o tamanho do sol, o importante é a fé do homem que disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, ouvindo Deus a oração de um homem, que da lua para cá não seria enxergado por ninguém, por nenhum telescópio.
Mas o Criador de todos os universos ouve a qualidade da emulação da consciência que se projeta em fé para além dos limites do cosmos ou de qualquer que seja a fronteira existente. Porque acessa direto a Deus. Por isso, eu concluo como comecei. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, todavia, não tem limites para crescer, se expandir, se desenvolver. E se ela é praticada conforme o mandamento do amor, da graça, do perdão, da reconciliação, da fraternidade, não há limites também nesse alinhamento para aquilo que se obtém, para aquilo que se consegue, para aquilo que se realiza. Quando a gente ora segundo a sua vontade. E eu te peço, Senhor, que hoje, agora, aqui, nesse instante, o coração de muita gente esteja se desenvolvendo, que o telhado esteja sendo rasgado, tirado, que não haja teto como limitante para a nossa mente, compreensão e entendimento, e nem para o nosso crer. Por favor, ajuda-nos a viver de maneira destelhada, onde não haja nenhuma fronteira que se interponha entre nós e a infinitude da Tua graça e o derramar ilimitado do Teu poder. É o que eu te peço por mim e por todo aquele que está entendendo, tomando posse, se dilatando, se desenvolvendo, maturando, evoluindo e crendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu desejo de todo o coração que Deus te abençoe e eu vou terminar o quanto antes. Eu tenho daqui a pouco um compromisso aqui com os meus amigos do Roupa Nova, que virão aqui em casa daqui a pouco fazer uma gravação comigo, meu amigo Nando, que é um querido com quem a gente tem relação de amor, de carinho, eu tenho e ele comigo. E hoje ele está vindo aqui com o pessoal dele fazer um bate-papo comigo aqui no jardim. Daqui a pouco eles vão chegar. Mas você tem aí o QR Code, eu já apontei para ele, já abri meu celular nele, aí você, como todo dia eu tenho mostrado, diz aqui, seja parceiro na divulgação do Evangelho, na construção do Reino de Deus, neste ministério, contribua com o meu ministério, aí você aperta aqui, ó, no verdinho, pô, e ele te remete para dentro desse ambiente que está aí, que qualquer um de vocês, até o Caio lá dentro, poderia acessar e jogar, que é onde você encontra os meios de ajudar. Se você quiser fazer isso com alegria. Se for na base de qualquer outra coisa, barganha, medo, temor, negociação com Deus, fica longe. Não vem, não. Porque eu sou um homem e quero me relacionar com gente que tenha consciência não fetichizada, com gente de fé, que tem recebido benefício e que tem o coração cheio de gratidão, de alegria grata. Se é o seu caso, então ajude este ministério, que não é a minha pessoa, é o que eu faço há muitos anos e vai para o mundo inteiro e chega até você e pode alcançar muito mais gente. Você pode ser meu parceiro nesse alcance. Me ajude a alcançar muito mais gente. Você pode, ajudando, orando e contribuindo. Está aqui Banco do Brasil, Santander e Banco do Brasil para você usar. Qual deles você quer usar para fazer depósito ou transferência, ou programação de transferência? Assim como tem os cartões de crédito, o Visa, o Mastercard, o American Express, o Diners Club International, o cartão Elo, assim como tem também o PagSeguro e o PayPal.
para quem está no exterior e diz, eu queria ajudar, está aqui. É o mesmo mecanismo que você usa para mandar dinheiro para o Brasil, você pode fazer. Tá? Quem clica aqui tem todas as explicações. Conta, está tudo aqui, não tem perguntas a me fazer. Em qualquer ambiente, você clica, está lá para onde você deve mandar. E não é para o meu bolso, é para o meu ministério. É para isso que chega até você e que sustenta todo mundo que trabalha para fazer isso chegar até você. Eu peço que você faça assim. Está aqui, não podia ser mais fácil. Agora, tem o Pix passando aí também, que é o número do CNPJ do nosso ministério. Está aí o número do Pix e você pode contribuir. Fazer isso agora, com o ministério que chega até você. Da Vem VTV, do Papo de Graça, da exposição de Mateus, de um monte de coisas que você vai recebendo toda hora em todas as plataformas e tem gente trabalhando para fazer isso acontecer. Então, por favor, se associe. Eu vou ficar grato se isso for uma convicção do seu coração, se você fizer isso pela fé. Como aí também você vê um outro Pix passando, que aí sim tem a ver com a minha vida pessoal, da minha mulher, da nossa família. E hoje nós somos um casal de idosos. A gente ajuda filhos, netos, quando precisam. Tem ainda um ou dois que precisam de uma ajuda aqui e ali. Tem o pessoal que trabalha com a gente aqui e tem as coisas que a gente faz por nós mesmos. Saúde, cara demais, remédios, pagamentos, água, luz, energia, alimento, tudo que você tem na sua vida, eu tenho na minha também. E assim como você necessita, eu também. Vivo de toda palavra que sai da boca de Deus, mas também todo dia digo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, porque eu preciso me alimentar para viver, você também. E aí tem um Pix pessoal, mas o que mais me alegra receber como contribuição, acima de tudo, é quando eu vejo as pessoas escreverem o caiofabioexclusivo.com.br. Escreveu aí, como está aparecendo aqui. Aí, Clupt, aparecem os meus cursos. Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, como lidar com o luto em todos os níveis, 17 tipos de luto, divã de Deus, os salmos aplicados à condição da alma humana, perguntas cretinas, respostas divinas, 9 cursos ajuntados para fazer em sequência ali para você, uma gravação em loco do Monte Ararat até a ilha de Patmos, do dilúvio ao Apocalipse com ensinos, nas 7 igrejas do Apocalipse também. O que é a modernidade líquida, o que está acontecendo no planeta hoje, porque as coisas se tornaram como se tornaram, medo, que é um dos grandes paralisantes da existência. Tem um curso de 10 aulas de 2 horas cada uma, para você resolver isso dentro de você, aprender as diferenciações e dar os passos de solução. Tem o Ativar, que é um ano de mensagens sobre como o Evangelho se torna ativador da minha consciência, do meu desenvolvimento, da minha expansão e das minhas soluções pessoais. Aí, para quem tem angústias por causa de gente que se suicidou na família, tem o tabu do suicídio, tem o Desvendando a Israel, gravado do Monte Hermon até as últimas falas de Jesus antes de ser assunto aos céus, e por aí vai. Tudo isso disponibilizado para você. Quem vai e pega esses cursos e vai adquirindo, uma parte paga os que trabalham para fazer isso acontecer, são várias pessoas, e a outra parte vem para sustentar a mim e a minha mulher. E aí sim, eu fico super feliz quando eu vejo pessoas se inscreverem, se matricularem, fazerem os cursos, irem me dando o retorno do benefício espiritual que receberam. E eu tenho a alegria de dizer muito obrigado.
Porque enquanto você cresceu espiritualmente, você também alimentou o cotidiano da minha existência nesse planetinho. Você entenda isso, é o meu desejo. Eu fico por aqui hoje, nessa quinta-feira, lembrando que neste domingo eu estarei com todos os que queiram e que possam, que morando em Brasília ou visitando Brasília, queiram ir me ouvir pregar ali no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no segundo andar, no Café The Brain, aonde o Caminho da Graça se reúne. Venha para as reuniões do Caminho da Graça todo domingo às 18 horas. E eu estarei pregando. Você pode vir, a gente vai louvar juntos, eu vou trazer uma palavra, orar com as pessoas que me procuram por razões diferentes, sobre as quais eu imponho as mãos e oro todo domingo. E nesse próximo domingo eu convido você para vir. Amanhã eu falo mais detalhadamente a respeito do assunto. Por enquanto eu paro por aqui, vou me preparar para o pessoal do Roupa Nova que está chegando aí para a gente fazer uma entrevista sobre o Evangelho. E aí tem muita coisa que já rolou entre mim e o Nando, e como com centenas de outros que vão abraçando as coisas, e eu não digo nada e não direi, a menos que eles próprios falem, mas eu fico tão feliz. Eu sou daquele tipo que vê o cara enxergar e digo, oh, não precisa contar nada para ninguém. Não precisa. E eu fico vendo vocês na ignorância falando tanta besteira acerca de tanta gente que tem crido e crido melhor e mais profundamente que muita gente aqui. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Em nome dele. Amém, amém e amém.